Fala aí, minha rapaziada, tô de volta aqui pro nosso conteúdo noturno no setor visitante, dessa vez para falar sobre um assunto que na verdade eu nem curto muito, brother, porque aqui eu procuro falar só de Botafogo e evito entrar em polêmica com outros clubes, né? Evitar estresse. Eu acho que a gente que tem uma certa influência deve procurar manter o respeito com as outras instituições, mas tem vezes que não dá para ficar calado, assim, são coisas que a gente nem consegue entender por quê, né? E tô falando especificamente dessa entrevista do Mário Bittencourt hoje para o Redação Sport TV, Seleção Sport TV, perdão, em que ele, né, fica dando pancada no Vasco, alfineta o Botafogo e sempre com ar de superioridade, né? Essa postura soberba do tricolor que eu sinceramente não consigo entender. É uma coisa que está ali muito enraizada, pelo menos nas pessoas que eu conheci. Acho que essa é a fama da torcida do Fluminense. Alguns até podem ver ali como uma qualidade, e eu acho que não, né? Eu acho que você receber ali um outro tipo de tratamento de um Palmeiras que está ganhando tudo, de um Flamengo, e eles olharem para você, né, de cima para baixo, até dá para entender porque os caras ultimamente estão ganhando todos os campeonatos. Agora, do Fluminense, sabe? Não consigo entender. E sempre foi assim, desde a época de terceira divisão, né? Que eu, inclusive, na época fazia escolinha de futebol no Fluminense, que estudava perto das Laranjeiras, né? E fiquei ali comovido com a situação dramática que eles estavam vivendo, torci para subir, né, para a primeira divisão, não do jeito que subiu, né, pulando etapas, mas era uma situação, né, meio melancólica ali, e eu nunca entendi por que, mesmo naquela ocasião, o torcedor do Fluminense tinha um comportamento de torcedor do Real Madrid, e acho que o Mário Bittencourt ele simboliza muito isso, né, essa entrevista com vários pontos desnecessários, né, alfinetando, já é uma marca do trabalho dele, alfinetando as SAFs. Eu, sinceramente, prefiro muito mais ser administrado, né, por uma empresa, por um empresário estrangeiro, do que por um dirigente amador, como a gente foi administrado aqui nos últimos 30 anos. No final das contas, o Botafogo também tinha dono, né? Uma pessoa que sempre ficou aí circulando entre quem estava ali no poder, às vezes não diretamente, mas muitas indiretamente também. Eu prefiro muito mais essa administração que o Botafogo vem tendo nesse momento, mesmo com erros, e tem muitos erros, e acho que não vai ser uma administração perfeita, longe disso, não existe isso no futebol, não existe isso em nenhuma empresa, né? O Botafogo vai errar, e a gente critica os erros, mas eu acho que tem mais prós do que contras. E a gente vai ver como é que vai ficar a situação do Fluminense daqui a alguns anos, né, quando enfim, alguma conta chegar de salários altos que eles estão bancando, mas enfim, também não é minha preocupação. O problema do Fluminense, o Fluminense que resolve, o sócio Fluminense que resolve, os problemas do Botafogo, nós que vamos resolver. Mas ele, no Seleção Sport TV, né, criticou, vou colocar aqui na tela, vou compartilhar. Presidente do Fluminense critica a troca de gramado no Newton Santos. Deveríamos ser ouvidos. Olha isso, cara. E ele diz aqui, ó, as pessoas esquecem que o Engenhão também é equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro e que hoje é controlado pelo Botafogo. O Botafogo, que também é uma SAF, ele gosta de dar essas alfinetadas. Acabou de trocar o gramado de grama natural para grama sintética, que Flamengo e Fluminense são contra. Flamengo e Fluminense são contra a instalação de um gramado sintético no Maracanã, porque em nenhuma grande liga do mundo, inclusive na Copa do Mundo, é permitido gramado sintético. Mas no Brasil está virando moda porque querem transformar as arenas em arenas de shows. É justamente o que visa o fundo que hoje é detentor das cotas principais do Vasco, ou seja, curioso que o dono do fundo não vem ver nenhum jogo do Vasco, ele só vem ver jogo do Vasco na semana de renovação do termo de permissão de uso. Parece que o interesse é maior no Maracanã do que no Vasco. Enfim, o Botafogo não está nem aí para o Maracanã. O Botafogo não quer jogar no Maracanã, não quer participar de nenhuma licitação, não quer fazer nenhum tipo de parceria, nem com o Flamengo, nem com o Fluminense, nem com o Vasco. O Botafogo tem um estádio, né? E o Mário Bittencourt, que sempre me pareceu uma pessoa tão inteligente, né? Não sei se ele está jogando para a galera e tal, mas existe uma diferença bem grande entre uma concessão pública licitada, que é o caso do Botafogo. O Botafogo não precisa consultar ninguém.
se quiser trocar o gramado, fizer qualquer coisa, né, ali mudar o vestiário, né, fazer qualquer obra. Óbvio que tem algumas coisas em contrato, por exemplo, tirar a pista de atletismo, né, o Botafogo ia ter que conversar com a prefeitura, mas não ia ter que conversar com o Flamengo, nem com o Fluminense, nem com o Vasco, né? E o Fluminense que na época da renovação nem as certidões tinha, né? Então o Fluminense é interveniente, o Flamengo que tem a permissão. Então, assim, acho que existe ali um certo recalque, né, por parte do presidente, querendo dar umas pancadas, assim, acho que para enaltecer o seu trabalho, e acho que o Mário vem até fazendo uma boa gestão no Fluminense, não precisa ficar criando polêmica com os outros clubes, deixa os outros quietos, faz o seu, deixa a gente quieto, né? E o Fluminense poderia muito bem ter administrado o Engenhão, o Newton Santos, né, como você vê aqui nessa matéria de 2007, né, o Fluminense acabou desistindo oficialmente de brigar pelo estádio Newton Santos, na época conhecido como Engenhão, né, que o caminho está aberto para o Botafogo administrar o estádio olímpico João Avelange. Isso porque na noite dessa terça-feira o Fluminense desistiu de entrar nessa briga, alegando muitas dúvidas no edital de licitação. Quando foi apresentado, nós estudamos e tínhamos várias dúvidas, entre elas o prazo, a qualificação técnica da empresa para administrar o estádio. Como não conseguimos tirar essas dúvidas, estamos desistindo. Essa foi a desculpa que eles deram para o público, né? Mas será que o Fluminense tinha se preparado, como o Bebeto de Freitas na época se preparou para conseguir controlar o estádio, né? A concessão do estádio? E aí depois eles falam aqui, o processo de licitação será nessa quarta-feira, né? Isso em dezembro de 2007, né? Julho de 2007. Julho de 2007. Né, ele fala aqui, se por acaso ninguém conseguir corresponder o que for pedido pela prefeitura, vamos tentar novamente, disse o dirigente tricolor. Qual foi o dirigente que falou? Foi o Marcelo Penha, assessor da presidência do Fluminense. Né? O Fluminense desistiu do estádio Newton Santos e aí fica aí como assistente do Flamengo no Maracanã. Não tem nada a ver com isso, né? Eles que sejam felizes juntos, Fluminense e Flamengo. E assim, antes de comentar sobre essa notícia que saiu hoje também, eu acho que o Maracanã e o Newton Santos são bem diferentes, né? O Newton Santos é um estádio que ele praticamente nasce como o estádio do Botafogo. Ele ainda não estava caracterizado com as cadeiras alvinegras, até porque o Botafogo ia ter que tirar as cadeiras para depois colocar novas para as Olimpíadas e também para os Jogos Pan-Americanos. Então não fazia o menor sentido para as competições, né, que ainda iam ser sediadas lá no estádio. O Botafogo tinha essa questão, né, contratual, que as cadeiras tinham que ser azuis. Depois o estádio, né, ele é caracterizado em 2017, mas sempre foi o estádio do Botafogo, né? E o Botafogo também nunca teve problema em determinados momentos alugar para os rivais aqui da cidade. O Fluminense já jogou lá, né? O Vasco já jogou lá, o Flamengo já jogou lá, não tem problema. Pagando bem para o Botafogo, a gente aceita. Agora, o Maracanã sempre foi um estádio do futebol carioca, né? O Maracanã sempre foi um estádio que está marcado na memória de torcedores do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do América, do Bangu. Então eu acho que é bem diferente, né? E o Fluminense, desde que acabou essa concessão da Odebrecht e o Flamengo e o tricolor das Laranjeiras começaram ali a administrar o estádio, o Fluminense, né, foi aos poucos, né, tentando passar por algumas tradições ali do estádio. Tem essa briga com o Vasco pelo lado do campo, e assim, até você pode entender, porque agora o Fluminense está ali na administração e tal, e fazia sentido em termos comerciais você ter um lado ali mais caracterizado, né, que a torcedor do Fluminense se acostume mais, que você possa colocar uma loja e tudo mais. Beleza, a gente até consegue entender, mas são várias coisas que eles vêm tentando passar por cima. Eu, particularmente, me sinto um torcedor paulista ou mineiro quando vou no Maracanã. Não me sinto mais em casa, não gosto, né, me sinto num ambiente hostil. E tudo bem, tá bem, ok, vivi momentos maravilhosos no Maracanã, mas hoje eu considero a casa do Botafogo o estádio Newton Santos. Agora, o torcedor do Vasco, né, ele gosta do Maracanã, ele tem uma história bonita, foi o primeiro campeão do Maracanã, né, se eu não me engano, e conquistou aquele lado da arquibancada, né, tem um estádio próprio, que é um estádio antigo, mas é um estádio ali, né, que permite ali que o Vasco coloque 20 e poucas mil pessoas no estádio. A torcida do Vasco é muito grande, bem maior do que a do Fluminense.
E acho que faz total sentido, de vez em quando, o Vasco jogar no Maracanã, em jogos de grande apelo, né? O Vasco tem torcida para encher, seria um bom parceiro. E eu não consigo entender. Eu acho que os clubes deveriam buscar uma solução, né? E acho que o Estado não poderia permitir que só Flamengo e Fluminense jogassem no Maracanã, né? Eu acho isso um absurdo. E eu não estou falando que o Newton Santos é diferente porque eu sou Botafogo. Assim, é só uma pessoa que, né, nasceu, sei lá, eu tenho 39 anos, nasceu há 30, 25, 40, 50 anos, a pessoa sabe, né? O Newton Santos já nasce identificado com o Botafogo e o Maracanã sempre foi o estádio de todas as torcidas do Rio de Janeiro. Então eu acho um absurdo. E também acho um absurdo não ter licitação, porque o Botafogo, para controlar o Newton Santos, ele passou por uma licitação que o Fluminense desistiu. Então aqui, mais uma sessão por 180 dias. Aqui, os presidentes do Flamengo e Fluminense assinaram nesta terça-feira mais um acordo de cessão temporária do Maracanã. Foi o 7º consecutivo termo de permissão de uso entre o governo do estado do Rio de Janeiro e os dois clubes cariocas. O concessionário no contrato é o Flamengo, com o Fluminense entrando como interveniente anuente, né? O acordo estabelece que os clubes têm mais 180 dias para administrar o estádio. Essa é a 7ª vez que isso acontece, né? Imagina só que se de repente aconteceria, se fosse o Botafogo, se fosse o Vasco, né? Acho difícil. O Vasco está lutando por um direito, né? Quer ali uma licitação, quer participar, quer buscar ali um entendimento para administrar o Maracanã também, né? O Vasco, apesar do Fluminense, né, e do Flamengo assinaram nós dizendo que são os maiores clubes do futebol carioca, eu discordo, né? Todo time tem a sua importância na cidade, uns têm mais títulos, outros têm maiores torcidas, né? E o Fluminense não se encaixa em nenhuma desses dois, mas é uma equipe que eu respeito, que tem uma tradição, ganhou muitas vezes o Campeonato Carioca, apesar de não ter vencido, né, nenhuma competição internacional, ganhou o Campeonato Brasileiro 4 vezes, né, 2 recentemente, naquela época do patrocínio da Unimed. Então, assim, tem que respeitar. O Fluminense tem uma torcida grande, uma torcida que está presente em todo o Brasil, não tem por que ficar diminuindo o Fluminense, né, diminuir o Vasco, diminuir o Botafogo. Eu acho isso uma bobeira sem tamanho. E gostei muito da resposta que o Tairo deu, né, para o Mário Bittencourt, né, o diretor do Botafogo, foi ouvido ali pelo GE, né, e falou o seguinte: aproveitamos a publicidade, o Newton Santos tem vocação para importantes linhas de receita para o Botafogo, clubes que estejam sem estádio e tenham interesse em alugá-lo, de acordo com o nosso plano de negócio, podem jogar no gramado sintético certificado pela FIFA, atenção, né? Qualquer gramado, e de alto padrão de excelência. Na condição de assistente do Flamengo na busca pela gestão do Maracanã, o Fluminense deveria ter outras preocupações. E o gramado, que aliás, além de ter certificado da FIFA, né, foi muito elogiado pelos jogadores do São Paulo. Então, assim, às vezes o Mário Bittencourt também precisa abrir os olhos para as novas tecnologias, porque esse gramado do Botafogo é bem diferente, por exemplo, do gramado do Atlético Paranaense. Poderia ser uma solução para o Maracanã, né? Poderia ser uma solução, e aí fazia esse rodízio entre os 3 times, sem problema. Vai jogando São Januário algumas vezes, o Fluminense e o Flamengo outros. E acho que o Fluminense, em jogos de menor apelo, também poderia jogar ali em São Januário, né? Mas ficam com essa briga, né? Como fica com a briga com as ligas, né? O Futebol Forte, a Libra. Aí no Rio de Janeiro, uns, né, assinam com a Ferdi, os outros não. Então está sempre essa questão. O Fluminense sempre alinhado com o Flamengo e o Botafogo e o Vasco lutando, né, por um tratamento mais igual. Quem sou eu para ficar, né, julgando os outros, criticando o comportamento dos outros? Mas acho que o Mário Bittencourt tem jogado muito para a galera. Eu já caí nessa enquanto torcedor algumas vezes, né, com o Maurício Assunção, com o CEP e tantos outros que passaram por aqui, gostavam de tirar onda, né, falar umas coisas ali para o torcedor se sentir, né, mais empoderado. Aí você vê aqui um perfil do Fluminense: cantou música bebaço zoando o Flamengo, mijou no Vasco em rede nacional e ainda deu tempo de cutucar o Foguinho falando que devia ser consultado pela grama sintética do Engenhão. Aí, Mário Bittencourt está pras fodas. E aí o videozinho dele aqui, ó, tomando um vinhozinho e sacaneando os outros. Tá nem conseguindo ficar em pé, né? Eu não sei se essa entrevista pro Seleção Sport TV foi depois dessa festa. Mas enfim, tô com o Tairo, tô com o Textor. Acho que o Botafogo tem que ficar entrando nessas picuinhas. É chato ficar ouvindo isso, mas de qualquer forma a gente tem que fazer o nosso trabalho e
Cara, eu, sinceramente, se algum clube quiser jogar no Newton Santos, pagar o valor justo, né, pelo aluguel, eu não tenho problema nenhum. E pode ser o Fluminense, pode ser o Vasco, pode ser o Flamengo, né? Tem que ter seguro ali para as cadeiras, que as torcidas adversárias vão lá para o Newton Santos e gostam de quebrar. Não tenho problema nenhum, né? Mas queria que o nome do Botafogo saísse dessa briguinha, dessa picuinha entre esses times. A gente não tem nada a ver com isso e o Mário, né, tá completamente equivocado quando fala dessa questão do gramado. Seria a mesma coisa que o Textor falasse... O Textor não, mas qual foi a época que o Fluminense alugou o Circo Garcia lá, as Laranjeiras? De qualquer forma, o Fluminense não precisava pedir autorização para ninguém para botar uma lona de circo no gramado das Laranjeiras, assim como o Botafogo também não precisa da autorização de nenhum time de futebol do Rio de Janeiro para trocar a grama sintética do estádio Newton Santos. É isso aí, minha rapaziada, é o Glorioso, tamo junto.